Olá, Luísa. Olá, professora. Olá, Laura. Vamos aguardar o Vinícius. Professora? Gente, Oi, estão me ouvindo? eu sou a Laura. Laura, vai que você sabe me responder então, meu anjo. Primeiramente, obrigada de novo por ter me chamado. Eu tava assistindo a aula gravada e aí eu só entrei pra fazer um favor pro Gabi, sabe? Aham. Aí depois eu falei, vou assistir a aula de geografia. Aí você falou que ela ia dar aula 9, eu também não tinha assistido, eu falei, depois eu assisto. Vamos assistir, porque olha, eu tô atrasada também. Gente, eu não assisti quase nada de matemática. Vocês estão animados, hein? Ah lá. É desespero porque a gente se perdeu nessa quarentena e quando eu fui ver, igual de matemática, eu parei na 5. A hora que eu pesquei, isso já tava na 10. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pôr tudo em dia? Então, às 6, às 7 e às 8, eu não gravei nem dei aula. Eu não sei Você não deu? Não. Quem será que deu então? Porque eu não assisti. Eu juro pra vocês, eu não assisti nenhuma. Eu acho Também que não, o Pedro eu também Ivo, parei na 5. eu acho que o Pedro Ivo colocou só aqueles vídeos do YouTube mesmo. Eu acho que ninguém deu essas 3 aulas. Por que eu fiz? Eu tava aproveitando a quarentena que eu entrei atrasada, né? Eu entrei em final de fevereiro, finalzinho de fevereiro mesmo, comecinho de abril, bem na quarentena. Aí tava todo mundo na aula 5, na aula 4, aí eu tava colocando tudo em dia. E esqueci que eles estavam continuando com o conteúdo. Aí você acabou perdendo as outras. Sim, então ainda continuo com coisa pra repor. Mas é muita coisa mesmo, né? Professora, você saberia me responder uma dúvida? Não sei qual é a dúvida. O êxito vai prorrogar também a quarentena até dia 31 ou dia 11 já volta às aulas? Provavelmente vai, porque eu acho que a Prefeitura de Ribeirão também adiou até dia 31 a quarentena. Então, eu acho que nem vai poder voltar antes. Então tranquila, porque eu não vi nada de Ribeirão, só vi de São Paulo e eu queria saber se... O prefeito nosso falou agora, no último jornal da IPTV que teve, ele falou que vai prorrogar e tudo que for do estado de São Paulo ele vai fazer. Beleza, tá. A mesma coisa que o Dória falar, a gente também faz. Então. Ele estava tentando não seguir, mas acho que a justiça derrubou uns decretos dele tentando desviar do que o Dória estava pedindo. Daí acho que ele acabou desistindo agora. O professor Vinícius entrou, acabei de ver. Beleza, então. Oi, Vinícius. Vou começar aqui de novo. Vou retomar. Então, a gente falou de equação exponencial, agora inequação exponencial. Uma inequação, ela é quando a gente tem uma desigualdade. E uma inequação exponencial é quando é uma inequação que tem incógnita no expoente. Quando a gente tem o a positivo, a gente sabe que a função é crescente.
Então, se o x2 é maior que o x1, o a elevado a x2 vai ser maior que o a elevado a x1. E o contrário também é verdadeiro. Então, se eu tenho uma inequação desse tipo, as bases são iguais. Vocês estão me escutando, gente? Tá falando que a minha internet tá instável aqui. Sim, tá escutando. Ah, então tá. Mas o áudio saiu. De vez em quando dá umas caídas aqui. Então, se eu tenho uma potência de mesma base, que uma é menor que a outra, e essa base é maior que 1, quer dizer que os expoentes também, esse aqui vai ser menor que esse. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, ou seja, eu tenho uma função decrescente, aí é o contrário. Se o a elevado a x1 for maior que o a elevado a x2, que é aqui, ó, o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2. Significa que o x1 é menor do que o x2, porque quando o a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Tudo bem? Eu acho que eu não pus exemplos desses aqui. Eu só pus exemplos da resolução de algumas inequações exponenciais. Aqui eu tenho 6 elevado a 3 menos x é menor que 216. Então, eu tenho que tentar colocar os dois lados com bases iguais. Então, vou escrever o 216 como uma potência de base 6. 216 é 6 elevado ao cubo. Então, eu tenho que 6 elevado a 3 menos x é menor que 6 elevado ao cubo. No caso, a base aqui é 6. 6 é maior que 1. Então, essa função seria uma função crescente. Então, o expoente obedece à desigualdade das funções exponenciais. Então, o 3 menos x vai ser menor que o 3. Daí, eu posso passar o 3, que está de cá somando para cá subtraindo. Eu fico com menos x menor que 0. Daí, para eu trocar o sinal do x, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade. Então, o x vai ser maior do que 0. Deu para entender? Daí, a solução de uma inequação sempre é um intervalo, né? No caso, x maior que 0 é o intervalo que vai de 0, sem incluir o 0, até infinito. É o que está escrito aqui. Aí vocês têm que lembrar de inequação. Vocês lembram disso? Eu não entendi o porquê do infinito. É porque é maior que 0, qualquer valor maior que 0. Então, ele vai até mais infinito. Ah, tá. Entendi que quando você coloca isso é porque pode ser então qualquer tipo de número. Não é um limite, é mais infinito, não tem limite. Entendi. Tá bom, então. Aí, aqui, outra inequação, aqui a base já está definida. Dos dois lados eu tenho a mesma base, que é 0,04. Essa base ela é menor do que 1. Está entre 0 e 1. Então, se eu tenho uma base que está entre 0 e 1, e essa função é menor do que o lado de cá, significa que esse expoente tem que ser maior do que esse. Porque eu estou lidando com uma base entre 0 e 1. Então, reescrevi aqui, o expoente desse é maior que o expoente desse. Aí, rearranjando, eu passo esse menos 2 para cá somando. Menos 8 mais 2 fica menos 6. Fica dessa forma. Daí, para eu ter o sinal do x² positivo, eu multiplico tudo por menos 1. Daí, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Então, fica x² menos 5x mais 6 é menor que 0. Como que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Eu tenho que fazer um esboço da função. No caso, a função de segundo grau aqui seria uma concavidade voltada para cima, porque o coeficiente que multiplica o x² é positivo. Então, ela fica dessa forma aqui. Daí, eu tenho que achar as raízes, zeros dessa função. Então, seria resolver uma equação de segundo grau. Os zeros dessa função aqui são 2 e 3. Então, ela cruza o eixo x no 2 e no 3. Então, essa função, para valores de x menores que 2, ela é positiva.
para valores de x maiores que 3, ela é positiva. E para valores de x entre 2 e 3, ela é negativa. E eu quero que ela seja negativa. Então, a minha solução para essa equação vai ser todos os valores de x que estão entre 2 e 3. Aí aqui eu escrevi o intervalo de outra forma. X pertence aos reais, tal que 2 menor que x menor que 3. Que é o representado aqui nesse diagramazinho. Tudo bem, gente? Tem que lembrar essa parte de resolução de inequação. Inclusive, inequação de segundo grau. Esse gráfico. Você vai dar mais exemplos desse gráfico? Nos exercícios tem. Tá bom, porque eu fiquei com dificuldade para entender um pouquinho. Então, é porque é outra parte. Para falar assim, só resolvendo o exercício, sem explicar a parte teórica, é difícil mesmo. Aí eu coloquei, eu não vou falar em detalhes dessa parte, porque senão não dá tempo da gente fazer os exercícios. Vou falar rapidinho. Tá o professor lá dando aula de função exponencial, os alunos, né? Até parece que um dia vamos usar isso. Vocês estão vendo isso só todo dia na televisão, né? O gráfico do crescimento do número de casos da Covid-19, ele segue uma função exponencial. Aí eu coloquei aqui algumas aplicações. Matemática financeira, quando a gente calcula juro composto, a gente usa função exponencial. Decaimento radioativo em física e química. Aí os exercícios 1, 5 e 6 da parte de estrela dessa aula envolvem decaimento radioativo. Em geografia, crescimento de população, a gente também usa função exponencial para alguns tipos de população. E em biologia, para crescimento de bactéria numa colônia, aí o exercício estrela 2, o prática 6 e o 7 também envolvem isso. E espalhamento de vírus também pode obedecer uma função exponencial. Daí aqui eu detalhei um pouco de cada, mas eu não vou falar disso não, que é extra da aula. Aí aqui cálculo de juro composto. A fórmula para calcular juro composto é uma função exponencial. Crescimento também de vírus, aí eu fiquei falando um monte dessa parte, mas eu vou pular. Eu vou mandar a apresentação, aí se vocês quiserem olhar, depois se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Professora, se a gente adicionar a senhora no nosso grupo, caso a senhora queira, será que não teria como a senhora já ir jogando diretamente pra gente? Ou esses Pode slides, ser. ou não é possível? Não, pode ser. Eu passo o meu número já para vocês. É que Tem como, senhora? eu pedi pro Pedro Ivo, pedi pro Gabs mais de uma vez se tinha algum grupo em que eu conseguisse me comunicar com vocês. Aí eles falam, tem um grupo lá, que é o grupo que só eles conseguem falar. Então, sempre que vai mandar alguma coisa, eu peço pro Gabs por isso. Mas se der para vocês me adicionarem no grupo de vocês, sem problemas. Tranquilo. Realmente antes era só nosso, mas agora os nossos professores praticamente todos já entraram no grupo. É isso mesmo que eu ia falar. Gente. Então fica tranquila. Esse daí que só eles que mandam é o do Notícias, que mantém todo mundo. Aí a gente tem um só nosso com todo mundo também. Entendi. Se a senhora colocar depois seu número no bate-papo. Mandei aí no chat. Aí depois vocês me adicionam. Aí vocês pegando esses dados para estudar, essa parte aqui que eu não estou explicando, se tiver dúvida pode me mandar mensagem. Talvez eu não responda na hora, mas alguma hora eu respondo. Então, vamos para a aplicação. Primeiro exercício. Uma pizza a 185 graus Celsius foi retirada de um forno quente. Entretanto, somente quando a temperatura atingir 65 graus Celsius, será possível segurar um de seus pedaços com as mãos nuas, sem se queimar. Suponha que a temperatura T da pizza em graus Celsius possa ser descrita em função do tempo em minutos pela expressão T igual a 160 vezes 2 elevado a menos 0,8 vezes Tzinho mais 25.
Qual o tempo necessário para que possa segurar um pedaço dessa pizza com as mãos nuas, sem se queimar? Então, depois de quanto tempo eu consigo segurar ela e não me queimar? Qual a condição para eu segurar a pizza e não me queimar? A temperatura ser 65 graus Celsius. Então, eu vou pegar a função e substituir o t por 65. Daí, vamos resolver isso aqui. O 25 está de cá somando, eu passo para cá subtraindo. Fica 40 de cá igual 160 vezes 2 elevado a menos 0,8t. Aí, eu pego esse 160 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, essa potência aqui tem que ser igual a 40 dividido por 160. Aqui eu posso simplificar por 40, fica 1 dividido por 4. Lembrem-se que para resolver uma equação exponencial, ou seja, que a incógnita está no expoente, eu sempre tenho que tentar igualar as bases dos dois lados. Então, aqui eu tenho base 2, eu tenho que transformar isso aqui em base 2. O 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Aí, por aquela propriedade de potência que a gente usou mais de uma vez já, o 2 ao quadrado, 1 dividido por 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Eu posso subir essa potência simplesmente invertendo o sinal do expoente. Daí eu tenho a base 2 de cá, a base 2 de cá. Se essas duas potências são iguais e a base é a mesma, o expoente também tem que ser igual. Então, menos 0,8 vezes t é igual a menos 2. Passo esse menos 0,8 para cá dividindo. O t é 2 dividido por 0,8, que dá 2,5 minutos. Então, depois de 2 minutos e meio, eu vou conseguir segurar a pizza, que ela vai ter atingido a temperatura de 65 graus Celsius, que eu já consigo segurar. Tudo bem? Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá vendo que tá 40 sobre 60? Você simplificou os dois pelo mesmo número, não era? Desculpa, falhou o seu áudio, eu não consegui. Eu perguntei se você não simplificou os dois pelo mesmo número que simplificou Sim. Em cima, simplificou embaixo. Aí era sobre isso que eu queria falar com você. É só assim que eu posso simplificar uma equação sem ser multiplicação. Sim, se você tem uma fração, para você manter o valor da fração, você tem que dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor. Se você não dividir pelo mesmo valor, você altera o valor dela, tá? Tudo bem, então obrigada. De nada. Segunda questão. O ibuprofeno é uma medicação prescrita para dor e febre com meia-vida de aproximadamente 2 horas. Isso significa que, por exemplo, depois de 2 horas da ingestão de 200 miligramas de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea do paciente apenas 100 miligramas da medicação. Então, o que significa meia-vida? É o tempo que demora para reduzir pela metade a quantidade. Então, se a meia-vida é 2 horas e eu ingerir 200 miligramas, depois de 2 horas, vou ter metade das 200 miligramas que eu ingeri, que são 100 miligramas. Após mais 2 horas, que dá um total de 4 horas, eu vou ter apenas 50 miligramas na corrente sanguínea, porque vai diminuir a 100 miligramas pela metade, e assim sucessivamente. Se um paciente recebe 800 miligramas de ibuprofeno a cada 6 horas, a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora após a ingestão da primeira dose será. Para fazer a continha, eu montei uma tabela. Como são poucas doses ao longo das 14 horas, eu achei mais fácil para vocês entenderem usando a tabela. Então, durante as 14 horas, ele toma a primeira dose, aí vai passar 6 horas, ele toma a segunda, passou mais 6 horas, que são 12 horas, ele toma a terceira. Então, ao longo das 14 horas, ele vai ter ingerido 3 doses. E ao mesmo tempo que ele está ingerindo mais, essa quantidade no sangue também está diminuindo, porque está passando meia-vidas de 2 horas. Então, na primeira hora, no tempo inicial 0, na verdade, não passou ainda 1 hora. No tempo inicial,
ele toma a primeira dose, que são 800 miligramas. Depois de 2 horas, eu vou ter só 400 miligramas dessa primeira dose. Depois de mais 2 horas, eu vou ter 200 miligramas dessa primeira dose. Está sempre diminuindo pela metade a cada 2 horas. Depois de 6 horas, a primeira dose reduz para 100. Só que aí eu já tomo mais uma dose, porque eu tomo a cada 6 horas. Daí passam mais 2 horas, essa primeira dose que tinha 100 vai para 50. E a segunda, de 800, vai para 400. Depois de mais 2 horas, esse 50 reduz para 25. E a segunda dose, que tinha 400, reduz para 200. Depois de 12 horas, as 25 miligramas viram 12,5, as 200 viram 100, e ele ingere mais uma dose, porque passou mais 6 horas. Aí, depois de mais 2 horas, eu chego na 14ª hora com 6,25 miligramas restantes da primeira dose, 50 miligramas restantes da segunda dose e 400 miligramas restantes da terceira dose. Então, quanto eu tenho depois da 14ª hora na corrente sanguínea? Eu tenho que somar esses 3 valores aqui. Essas contas aqui eu coloquei aqui, mas não precisava ter feito. O que eu quero saber é quanto eu tenho depois da 14ª hora. Vai ser a soma de quanto sobrou de cada uma das doses, que são 456,25 miligramas, que é a alternativa B. Entenderam, gente? Sim. Ok, então. Tem como escrever a equação para achar, mas nesse exercício é mais fácil fazer a tabelinha mesmo. Aplicação 3. A figura descreve o gráfico de uma função exponencial do tipo y igual a elevado a x dos reais nos reais. Aí tem a função aqui. Que tipo de função que eu tenho? Decrescente. Olhando o gráfico, eu sei que é uma função decrescente. Ela corta o eixo y aqui no 1, e ele está marcando aqui um outro ponto, que é quando x é igual a 1, o y é 0,2. Aí ele me pergunta o valor de y quando x for menos meio. Como que eu consigo calcular se eu não sei o valor do a? Eu vou usar esse ponto que está marcado no gráfico para achar o valor do a. Então, do gráfico, quando x é igual a 1, o y é 0,2. Então, eu reescrevo essa função, colocando no lugar do y 0,2, no lugar do x, 1. Se a elevado a 1 é 0,2, a elevado a 1 é a. O a vale 0,2. Daí eu posso escrever a função agora com o valor do a que eu descobri. Então, o y, na verdade, é 0,2 elevado a x. Aí eu quero achar o valor do y quando o x é menos meio. Substituo o x por menos meio. Y é igual a 0,2 elevado a menos meio. Daí, aqui eu tenho decimal tanto aqui quanto aqui. Eu vou transformar em fração. 0,2 eu posso escrever como 2 sobre 10. 0,5 eu posso escrever como 1 sobre 2. Certo? Aí, lembrando daquela propriedade. Se eu quero inverter o sinal do expoente, eu tenho que inverter a fração aqui. Então, eu posso escrever 2 sobre 10 elevado a menos meio como 10 sobre 2 elevado a meio. Propriedade de potência. Lembram? A elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a x. Eu inverti a fração e troquei o sinal do expoente. Foi o que eu fiz aqui. 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho 5 elevado a meio. Elevar uma base a meio é a mesma coisa que eu extrair a raiz quadrada. Porque o que está em cima fica dentro, o que está fora, o que está embaixo fica fora na raiz. Então, é raiz quadrada de 5. Tudo bem? Aqui a gente usou um monte das propriedades de potência que a gente viu lá no começo. Deu para entender, gente? Deu, professora? Sim. Sim? Sim. Uhum.
Ok, então. Vamos para o último exercício. Acho que vai dar tempo nessa aula. Aplicação 4. Os valores de x, com x pertencente aos reais, que satisfazem as condições 1/5 elevado a x ao quadrado é menor ou igual a 5 elevado a menos 4x. E x quadrado menor ou igual a 5 são. Então, eu tenho duas inequações. E uma delas é uma inequação exponencial. Então, como que eu resolvo uma inequação exponencial? Eu tenho que tentar colocar os dois lados na mesma base para eu poder comparar os expoentes. 1/5 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1. Aí de cá mantém como tá. Daí aqui eu tenho o expoente do expoente, potência da potência. O que eu faço? Multiplico os expoentes. Menos 1 vezes x quadrado é menos x quadrado. Pronto, obtive a mesma base dos dois lados. A base é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, eu posso comparar os expoentes com a mesma desigualdade que eu tenho aqui. Então, o menos x quadrado tem que ser menor ou igual ao menos 4x. Daí, vou trabalhar com esses valores, multiplico os dois lados por menos 1 para sumir com esse menos, eu inverto o sinal da desigualdade. Daí, eu posso passar o 4x que está de cá somando para cá subtraindo. Então, eu tenho x quadrado menos 4x maior ou igual a 0. Para eu achar as raízes dessa função, os zeros dessa função, eu igualo ela a 0. X quadrado menos 4x igual a 0. Quais vão ser os zeros dessa função? Isso aqui eu posso escrever como x vezes x menos 4, colocando o x em evidência. Se eu tenho um produto que é igual a 0, um dos fatores tem que ser igual a 0. Se eu multiplico dois números para dar 0, um dos dois números tem que ser 0, né? Então, ou x é igual a 0, ou x menos 4 é igual a 0. Se x menos 4 for igual a 0, significa que o x tem que ser 4. Então, essas duas são as raízes dessa equação aqui, que são os zeros da função x quadrado menos 4x. Daí eu vou fazer aquilo lá que a gente fez no exemplo, que vocês perguntaram se eu ia usar isso de novo. X quadrado menos 4x é uma função de segundo grau, com a concavidade virada para cima, porque o coeficiente que multiplica o x quadrado aqui é 1. Então, ele é positivo, a concavidade da função é para cima. Daí, a função tem valores negativos aqui entre 0 e 4, e tem valores positivos para x menor que 0 e para x maior que 4. Eu quero que a função seja o quê? Maior ou igual a 0. Então, o meu x tem que ser menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 4. Que são esses valores de x e esses. Tudo bem? Lembraram disso? Sim, professora. Ótimo, então. Aí agora eu achei os valores de x que satisfazem essa condição aqui. Aí agora eu tenho que achar os valores de x que satisfazem essa condição. X quadrado menor ou igual a 5. Eu passo 5 para cá subtraindo, x quadrado menos 5 menor ou igual a 0. De novo, eu tenho uma inequação de segundo grau. Então, eu pego essa função e igualo a 0 para achar os zeros da função. X quadrado igual a 5, o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de 5. Então, eu tenho esse gráfico da função. O x quadrado, o coeficiente que multiplica ele é positivo, então a concavidade é para cima. As duas raízes são menos raiz de 5 e raiz de 5. Essa função ela é positiva para x menor que menos raiz de 5 e para x maior que raiz de 5. E é negativa entre esses dois valores. E eu quero que ela seja o quê? Negativa ou igual a 0.
Então, ela tem que estar entre menos raiz de 5 e raiz de 5, incluindo esses dois valores, porque pode ser igual a zero também. Para ser igual a zero, eu tenho que incluir as duas raízes. Então, o meu x tem que ser maior ou igual a menos raiz de 5 e menor ou igual a raiz de 5. Daí, eu vou ter que pegar os dois valores que eu encontrei para essa condição e para essa condição. Aí tem que fazer o varal. Vocês lembram do varal? Para satisfazer a primeira condição, o x tem que ser menor ou igual a 0 ou maior ou igual a 4. Aqui eu coloquei as duas raízes que a gente obteve no anterior e as duas raízes que a gente obteve aqui em sequência. Então, menos raiz de 5 é a menor de todas, depois vem o 0, depois o raiz de 5, depois vem o 4. O 4 é a maior de todas. Então, para satisfazer a primeira condição, eu tenho esses intervalos aqui que estão marcados no varal. Para satisfazer a segunda condição, eu tenho esse intervalo. Mas eu tenho que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Em qual intervalo eu estou satisfazendo as duas ao mesmo tempo? Nesse trecho aqui, que é entre menos raiz de 5 e 0. Então, a solução, os valores de x satisfazerem essas duas condições, é o intervalo entre menos raiz de 5 e 0. Tudo bem? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, era isso, gente. Eu acho que ficou tranquilo também. Só não imagino fazendo sozinha. Somos duas, Laura. Então, Vai ser muito difícil. Mas vamos tentar. É por isso que vocês têm que treinar bastante. Por isso que tem bastante exercício de prática e os exercícios de estrela. E matemática é isso. É treinar. Não, mas é incrível esse dom que eu tenho. Eu entendo tudo que o professor fala, eu acompanho tudo. Agora, na hora de fazer sozinha, não sei nem o que é 2 mais 2. Vocês não sabem o assim. tanto que eu ouço isso. Eu dou aula de física também, é a mesma coisa. Mas assim, eu juro que eu fico triste por um lado, mas eu também fico feliz, que pelo menos vocês entendem o que eu falo. Tem gente que nem isso, imagina. Já é um começo, entendeu o que eu falei? Vocês vão conseguir reproduzir alguma coisa na hora que estiver fazendo o exercício. Sim. Então vai treinando, uma hora o negócio sai. Sim, esperamos. Fazer sozinha. Vocês me adicionaram, então, no grupo lá, né? Então, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Eu vou mandar já a apresentação lá para vocês, tá bom? Tá bom. Aí teria como a senhora mandar dessa aula 9 e da aula 10, que foi a que a senhora deu quarta, certo? Sim, mando as duas. Pode deixar. Obrigada. Por favor, você não pode conversar com o Pedro e Ivo e ver sobre essas aulas, às 6, às 7, às 8? Se alguém deu, se eles acompanharam, não sei como que eles fizeram. Então, eu falo com ele, eu falo que vocês perguntaram e que, pelo que eu entendi, elas não tinham sido dadas. Aí eu vou sugerir para ele, se ele quiser. Porque eu acredito que aqui agora, por conta do horário mesmo, porque tem bastante gente da nossa turma que eu acredito que também não tenha visto. Sim, eu acho que não, nem teve mesmo. Mas eu vou falar com ele, aí eu aviso vocês. Tá, obrigada. Então tá, gente, sextou. Estão liberados. Sextou. Obrigada. Até mais, tchau. Beijo. Até, tchau. Outro. Comeu uma tortinha.